Olha, para mudar a realidade de um povo, só tem um caminho. É pela educação. Não existe outra saída. Em estados pobres como Alagoas, este é o melhor caminho para diminuir doenças, diminuir a população carcerária e outras mazelas. Garantir um desenvolvimento, já que nós estamos com um boom do turismo aí em franco desenvolvimento. Esta é a nova missão do secretário de Estado da Educação, Márcio Beltrão, que já foi prefeito 3 vezes de Penedo. Pegou Penedo cacareco, pegou Penedo em obras e deixa Penedo um brinco, precisando melhorar na área de saneamento. Mas é outra cidade. Primeiro, muito obrigado por sua presença aqui, secretário. O senhor já encara como o maior desafio da sua vida assumir a Secretaria de Estado da Educação em um estado que precisa melhorar seus índices de educação e reduzir a evasão escolar? Arnaldo, primeiramente agradecer aqui o espaço, a gente poder conversar com o telespectador, contigo, que é um renomado jornalista de Alagoas, com muita credibilidade nessa seara, publica aquilo que realmente é fato e não fake, e eu fico muito feliz de poder conversar contigo. A nossa vida é movida a desafios. É mais um desafio que nós estamos enfrentando. Quero aqui agradecer a confiança do governador Paulo Dantas no nosso trabalho. Eu sou um gestor público de experiência já basicamente há quase 30 anos que a gente milita nessa seara da gestão pública. E a cada dia a gente aprende um pouco para poder colocar aquele pouco aprendizado que nós temos à disposição do povo de Alagoas. O último secretário, primeiro eu quero também devolver as suas palavras, dizer que é uma honra, eu venho admirando o seu trabalho, como do seu irmão também, o deputado Marcelo Beltrão. Vejo que vocês percebem que o dinheiro público é para ser tratado como um bem público e devolve isso como você devolveu à cidade, isso já o credencia. Mas você está herdando uma pasta do secretário, agora deputado federal, Rafael Brito. E como é que você encontra a Secretaria de Estado da Educação? Nós estamos colocando na Secretaria a forma da gente administrar. Cada um tem uma forma de tratar a coisa pública, de conduzir um processo de gestão. Eu trabalho muito sempre buscando metas, né, objetivos. Nós temos diversos objetivos com a educação de Alagoas. A educação é o que você falou, é a base de uma sociedade por inteiro. Não existe o delegado, o juiz, o médico, o engenheiro e ninguém da sociedade que chega a um nível superior se ele não começar na educação infantil e seguir adiante pelo nível médio e adentrar a universidade. O que a gente quer é colocar esperança no olhar dos alagoanos, que eles possam acreditar que nós teremos uma qualidade de ensino ao mesmo nível das escolas particulares na nossa Alagoas. É esse caminho que nós estamos trilhando, buscar dar qualidade, acima de tudo. O governo Renan Filho e depois, ao final do ano de 2022, entre abril e dezembro, o governador Paulo Dantas conseguiram trazer de volta os alunos para a escola através do programa Bolsa Escola 10, que é um case de sucesso a nível nacional. Quer dizer, esse programa, então, vai continuar, porque esse programa ele garante renda. O senhor tem ideia, para quem voltar a estudar, por exemplo, volta a estudar, tem uma bolsa de quanto? Esse é o programa Vem Que Dá Tempo, é R$500 para que o aluno volte à sala de aula. Tá. E tem depois de ele adentrar, ele tem o Bolsa Permanência, que é um valor de R$100. E agora o governador de Alagoas, Paulo Dantas, inovando mais uma vez, coloca R$100 para o Bolsa Permanência na escola de meio período e R$150 para os alunos que estudarem na escola de tempo integral. Então esse é um programa que deu muito certo e vai continuar, justamente para fomentar o aprendizado e também cobrar dos alunos que ele estude, porque o trabalho do aluno é estudar, o trabalho do engenheiro é cuidar de construção civil, do médico é tomar conta de paciente. Então a gente precisa muito que o aluno se motive, que vá para a sala de aula, que estude, para que ele possa lá na frente sonhar
e adentrar aquilo que ele tanto deseja na vida. São 175 mil alunos matriculados. A matrícula do ano passado, 172 mil alunos matriculados em toda a rede estadual. Para esse ano, o senhor espera quanto? Uma estimativa de um aumento aí, no mínimo, de 10%. Quer dizer, há uma grande vontade, a gente percebe que há uma grande vontade do senhor fazer o que o senhor fez lá em Penedo, eu espero que o senhor consiga. Quem o conhece sabe que o senhor é disposto para essa situação, mas o senhor deve ter sentido a mesma coisa que muitas mães sentiram, ter que dormir da porta de uma escola para conseguir uma vaga, conseguir matricular o seu filho. Isso ainda acontece nos 102 municípios, na rede estadual? Acontece sim, principalmente na capital, Arnaldo. Eu quero aqui pedir desculpas a todos os pais de alunos, todas as mães que, de alguma forma, sentem uma agonia tamanha de querer ver o seu filho dentro de uma sala de aula. A capacidade física da capital, tanto por parte da prefeitura quanto do estado, ainda está aquém da necessidade real. Isso, basicamente, ela acontece muito mais na capital, Maceió, do que no interior do estado, já que no interior do estado as prefeituras têm uma estrutura física mais adequada ao tamanho da sua população. Como Maceió tem 1/3 de toda a população de Alagoas... 1.300.000 habitantes. E cresceu, né, assustadoramente, né? O turismo está na nossa porta. Muita gente vem do sul do Brasil, vem morar em Maceió. Cada dia que passa, os serviços públicos eles são mais necessários, mais imprescindíveis na capital. Eu tenho conversado constantemente com o secretário da capital, o Neto, que é um amigo que a gente tem, também me dou muito bem com o prefeito JHC, e a gente tem conversado. Eu acho que a política, nesse momento, não pode ser a política partidária o ponto central da discussão, tem que ser a política educacional. Quer dizer, quem toca essa política de educação no governo federal, que é a política nacional, e no estado é a Secretaria de Estado da Educação para os 102 municípios. Claro. Isso é um homem político. A divergência, por exemplo, do prefeito da capital com a Secretaria com o governo, com a família Calheiros, com o governo Paulo Dantas, pode interferir de alguma forma nessa relação de educação? De maneira nenhuma. O governador Paulo Dantas me deu a missão da gente se aproximar do prefeito JHC para a gente fazer em regime de colaboração, como fazemos com todos os outros municípios do estado de Alagoas, e a gente entende que isso é fundamental para planejarmos juntos o aumento de oferta de vagas na capital, principalmente, e melhorar a qualidade de ensino, tanto na rede estadual, como também na rede municipal. E tem havido reciprocidade? Exatamente. Tem sim. O secretário Neto, eu tive com ele já em 2 oportunidades, conversando. Uma parte da assessoria dele também é a assessoria da Secretaria de Estado da Educação. Tive também com o prefeito JHC. Inclusive, votei nele, né? Eu voto em Penedo, mas no segundo turno nós participamos da eleição do prefeito JHC e a gente tem vamos dizer assim, um alinhamento muito bom. Quer dizer, amizade. A política não interfere aí nessa gestão. O senhor também deve ter percebido que a pandemia, também por ser político, ela empobreceu o país, empobreceu o mundo inteiro. A economia ficou em frangalho e muita gente que era classe média, que tinha seu filho na escola particular, perdeu o emprego, essa coisa toda, e correu para a escola pública. Isso vai gerar um aumento de vagas, um aumento de oportunidade para matricular essas pessoas que ficaram desempregadas, os filhos dessas pessoas? O aumento de vagas, nós estamos em busca de prédios que estejam desocupados para que a gente, nesse primeiro momento, de forma emergencial, possamos dotar a estrutura da educação estadual numa estrutura com a maior capacidade de absorção de alunos para a nossa rede. Eu acredito também que a Prefeitura de Maceió deve estar indo também no mesmo caminho, que isso também... Isso aconteceu realmente, do empobrecimento e as pessoas que estavam em escola particular buscar a escola pública? Está nítido isso, né? A economia ela foi realmente a frangalhos, né? A atividade produtiva, industrial, ela diminuiu consideravelmente. A globalização a nível internacional mostrou que a China praticamente é produtora de quase todos os produtos que estão no mercado. Quando fechou as barreiras sanitárias a nível internacional, alguns insumos demoraram muito a reabastecer o mercado, principalmente no setor automobilístico. Isso é vertente. Você tem um carro hoje que é importado, para chegar uma peça, às vezes demora 6 meses. E a gente sabe o quanto isso interfere na questão da economia local e na geração de emprego e renda para as pessoas. A atividade econômica ela diminui, o empresário tem dificuldade de pagar o salário,
faz uma negociação com os funcionários, diminuindo de alguma forma a sua renda e isso interfere dentro do planejamento econômico e financeiro da família. Todo mundo sente. O empresário sente, a arrecadação sente, a escola pública vai sentir. Você tinha 172, 175 mil, o senhor falou 172 mil. Qual é a perspectiva que o senhor tem? O senhor espera aumentar para quanto a oferta de vagas esse ano? A nossa capacidade, eu acredito que no máximo aí umas 5 mil vagas, a gente conseguindo alugar umas 3 ou 4 escolas e tentando acomodar as pessoas. Dá para pensar em 180 mil novas vagas? Não, 180 mil novas vagas é quase que impossível, até porque nós não temos alunos no estado suficientes que venham a juntar com os 172 mil que já existem e mais a estrutura das escolas privadas. Maceió é muito bem servido com escolas privadas com uma boa quantidade de alunos que estudam nas particulares. Agora tem um outro problema que o senhor vai enfrentar, acho que esse sim vai ser o desafio. O senhor tem aí quase 30 mil, 40 mil professores efetivos, né? Boa parte deles, alguns já envelhecidos. Vai haver concurso público para oxigenar, ou o senhor pretende contratar monitores? Como é que o senhor pretende oxigenar essa mão de obra que já existe e que há muito tempo não tem concurso público? Né? O concurso foi feito recentemente, inclusive no ano passado, 3.521 novos profissionais na área educacional, os professores, eles adentraram ao governo do estado através das portas da Secretaria Estadual de Educação. E quanto aos monitores, o processo seletivo simplificado de 2021 ele está vigente. Nós fizemos um ato ao final de janeiro para poder chamá-los de volta. Quantos mil? Eram 3.500 mais ou menos. Aí, a partir do momento que o governo também colocou à disposição dos servidores efetivos o aumento de carga horária de 10 horas ou 5 horas para aqueles que têm 20 ou 25 horas no seu concurso, ele poderia chegar a 30. Então, isso de alguma forma vai abalar um pouco o quantitativo de monitores, que eu acho que é uma nomenclatura extremamente errada. Eles são professores formados, tem que ser tratado da mesma forma. Eles são professores substitutos, né? Temporários, né? Que são contratados por seletivo. Então, eu acho que a gente tem que dar dignidade a quem realmente precisa ter dignidade. O sindicato, nos últimos anos, vem lutando por uma melhoria salarial pela implantação do piso nacional. Como é que nós estamos em Alagoas? Está cumprindo o piso nacional. Inclusive, teve uma portaria ministerial do atual ministro da Educação, Camilo Santana, no qual ele colocou um aumento de 14,04, salvo me engano, para os professores de magistério. Para quem não sabe o que é o professor de magistério, é aquele que tem aquele ensino médio, que é a escola normal de antigamente. Então, esses professores, o governador já anunciou com data retroativa a janeiro, a implantação já desse piso nacional que o ministro Camilo Santana anunciou mediante portaria ministerial. O piso de um professor, ensino médio é de quanto, professor? De 20 horas, por exemplo? 20 horas não tem. Geralmente horas. O piso é 40 horas. Se for 20, é dividido no meio. 40 horas. 4.500 e alguma coisa. Para o professor diplomado? Exatamente. O médio? O médio saiu de 3.800, vai para quase 4.400. Quase que empatando, né? Exatamente. Mas esse é o piso também dentro de um parâmetro nacional. A relação de vocês, do senhor com o sindicato, porque era uma reclamação antiga. Não havia conversa. Às vezes, o sindicato recebia muita demanda de professores, mas o sindicato não era chamado para conversar. O senhor tem essa relação? Recebi várias vezes o sindicato, tanto o Sinteal quanto o sindicato dos monitores e também dos funcionários, dos servidores da atividade de meio, que é a merendeira, o vigilante, o motorista, aquelas atividades meio que da parte administrativa das escolas. A gente recebeu todos eles. Inclusive dos monitores, que não são monitores na minha visão, são professores temporários, tiveram comigo por 3 oportunidades lá, expliquei a ele a situação com relação ao pagamento do mês de janeiro. Se divulga nas redes sociais que todos os professores contratados foram demitidos, não foram. Os professores, ao final do dia 31 de dezembro de 2022, encerrou a vigência do contrato. Sem vigência não é possível você pagar. Além do mais, o mês de janeiro foi mês de férias. Então, havia a impossibilidade jurídica, isso é um parecer que a Procuradoria-Geral do Estado forneceu para a SEDUC. Esse pedido foi feito em dezembro ainda pela Roseane Vasconcelos, que era a atual
a atual secretária na época, e a consulta chegou basicamente na segunda semana do qual eu estava à frente da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Então, quer dizer, está sendo feito um novo contrato para quantos professores mesmo? De acordo com as necessidades. Aumentando matrícula, Arnaldo, consequentemente, aumenta também a possibilidade de aumento de novos contratados adentrarem ao governo do Estado de Alagoas. O quadro efetivo fica em quanto? Quantos professores? Quadro efetivo, eu acredito, em torno de 16 mil, mais ou menos. Professores, né? Não, professores e o pessoal de apoio, da atividade do meio. De professores são quantos? Ao certo eu não sei lhe responder. Mas o senhor acha que a necessidade da educação é para quantos professores? Esses contratos, os professores substitutos? Acho que uns 4 mil? Porque é o seguinte, a necessidade é de acordo com a procura e com a demanda. A gente não pode ser aqui ter uma receita taxativa, tantos, não é assim. O que é que acontece? O governo de Alagoas hoje nós estamos com 50% das escolas em tempo integral. Então, você, em vez de um turno, são 2 turnos. São quantas escolas? 312 escolas, o governo do Estado. Já chegamos a 50% de escola em tempo integral? Em tempo integral. Já estamos hoje com 50% de escola em tempo integral e a nossa meta, até o ano de 2026, que é o ano em que o governador vai entregar o mandato, a gente chegar a 70% de escola em tempo integral. Isso significa a universalização de oferta de escola em tempo integral para toda a rede. Porque nem todo mundo consegue estudar 2 horários. Tem pessoas que voltam para a sala de aula, mas só pode ficar um período por causa do trabalho. Sim. Então, a gente entende que 70% é justamente aquilo que é o ideal, onde a gente consegue transformar a sociedade, dar a ela oportunidades, trabalhar em cima de uma agenda com educação de muita qualidade, e a gente entende que esse é o futuro de qualquer sociedade. Foi assim na Coreia, foi assim em Portugal e em tantos outros países como Japão, Alemanha, Estados Unidos, que trabalham a base com a educação. A base é a educação. Nós temos, o senhor pretende aumentar em mais 5 mil, dos 172 mil matriculados, a oferta. Principalmente na capital. Nós temos um problema também antigo, que é a falta de investimentos. Por exemplo, na área... O tempo integral ele vai precisar de atrativos. Nós vamos ter professores para esse tempo extra, professores de... No contraturno, né? De um contraturno. Educação profissionalizante, educação esportiva, que é muito importante, a parte da cultura. Então, a gente vai ter atividades no contraturno e também, inclusive, reforço escolar. Qual é a nossa preocupação? O nosso desempenho na proeficiência de matemática e português está muito longe do que queremos alcançar, tanto eu como o governador do Estado. Então, a gente vai usar o professor mentor, vamos procurar, dentro da rede de ensino, professores efetivos que tenham dom para dar aula de matemática e professores para dar aula de português, para reforçar aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem nessas 2 matérias especificamente. Quer dizer, que ele no tempo integral vai ter reforço. Outro problema que é histórico, que você está herdando do ano passado, pós-pandemia, 2021, 2022, começou a ter um financiamento para o professor comprar R$5 mil para ele comprar um computador para as aulas virtuais e para a necessidade mesmo do professor. Mas esqueceram dos alunos. 175 mil alunos tinham aulas híbridas, né? Uma parte pelo computador e uma parte presencial, mas não tinha o computador. Existe algum, na sua gestão, você já está pensando em municiar o aluno para ter o seu computador, seu tablet, porque muitos usam o telefone da família, né? É verdade, Arnaldo. Isso é um investimento grandioso, né? Você trata aqui de uma rede com, vamos dizer assim, em torno de 16 mil professores com os contratados, para 172 mil é uma distância muito grande, né? Então, isso requer um investimento... E num estado muito pobre. Exatamente. Então, isso requer um investimento com muito planejamento financeiro. Mas se pensa nisso? Claro, isso é fundamental, para que a gente possa dar velocidade àquilo que a gente quer alcançar. Porque hoje a internet ela entra em qualquer lugar. Exato. E a gente quer estar em canal permanente com o aluno, de forma efetiva e com a família também. Uma das coisas que nós estamos agora, inclusive quero aqui aproveitar a oportunidade e dizer aos alunos do Bolsa Escola 10 que uma parte ainda pequena, porque está tendo a dificuldade devido ao atraso da tecnologia dentro do governo, que isso está sendo solucionado. Eu acredito que no segundo semestre nós já estaremos
com a tecnologia, inclusive fazendo chamada de forma eletrônica, virtual, de acordo com a entrada do aluno na escola, a gente já vai saber que ele já adentrou a escola. E a gente sabe o quanto isso é importante, porque o professor lhe requer muito tempo para poder fazer chamada individual de cada um, e isso vai facilitar também o pagamento em dia do Bolsa Escola 10. Está atrasado? Está atrasado, porque praticamente é manual a questão da consolidação da frequência escolar. Então, cada escola manda para cada GER e quando consolida e homologa, encaminha para a secretaria, da secretaria a gente manda o arquivo para a Caixa Econômica Federal para efetuar o pagamento de forma fracionada. Esse pagamento que você fala é dos R$150? Não, esse pagamento é do Bolsa Escola Conclusão e também do Vem que dá tempo, né? do ano passado, que é o aluno que deve estar matriculado agora para 2023. Atrasado você diz o quê? Um mês, 2 meses? É justamente isso. Acabou um ano, foi praticamente o ano escolar, o ano letivo, sim, em dezembro. Em março você acha que deve estar tudo regularizado? Agora, dia 14, começamos a pagar. Outro problema que você vai enfrentar também são as salas de informática. Os laboratórios de informática. Os laboratórios de informática das escolas. Nós temos aí nessas 300 escolas, todas têm laboratório de informática? Não, quase todas têm, mas tem muitas escolas que não têm. Então, é essa a nossa ideia. Primeiro, a gente precisa dotar as escolas com esse tipo de equipamento, com os laboratórios. Essa é uma das prioridades? É uma das prioridades, até porque a gente vai fazer alguns testes de desempenho do aluno, individualmente, cada um, para a gente saber se o Arnaldo Ferreira está com dificuldade em português, em determinados assuntos, e a gente colocar um professor para consolidar o conhecimento dele naquelas matérias e nos assuntos que ele tem dificuldade. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar, fazer um diagnóstico geral de toda a rede estadual de ensino, principalmente no terceiro ano, que é um ano de conclusão, que é onde a gente vai colocar praticamente o garoto, o jovem e até o adulto adentrando ao mercado de trabalho, e a gente precisa fornecer a ele o maior conhecimento possível, que ele possa interpretar um texto, analisar aquele determinado texto e saber o que realmente está escrito ali. Haverá investimento também para as aulas de robótica, porque é outra reclamação antiga. Alguns professores colocavam do próprio bolso para poder os alunos da escola pública, e alguns se deram muito bem até, para disputar com os alunos das escolas particulares, né? Os alunos das escolas particulares é outro nível social, outro nível de renda, e os meninos da escola pública tinham que jogar pesado. Haverá investimento nessa área de robótica? Eu gosto muito de tecnologia, entendeu, Arnaldo? E em toda a nossa gestão a gente atrativo, né? É um atrativo, o jovem ele se identifica com aquilo. Hoje o mercado de trabalho está ávido por mão de obra qualificada nessa área, são os programadores que são na parte de sistema de informação, os salários são extremamente atrativos. Você tem uma ideia, tem muita gente já em Alagoas que já está no mercado internacional, mesmo morando aqui no Brasil. Estão ganhando R$12.500 por mês, né, fazendo programação de casa para uma empresa que está lá no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa. Eu ficaria contente se o senhor me dissesse se esses alunos são da escola pública. São da escola pública, inclusive o campeão nacional de física é de uma escola pública, da escola Tiradentes. Quer dizer, isso é uma garantia de que haverá investimento. Exatamente. Inclusive, eu tenho tido um diálogo constante com os demais secretários, a gente fazer uma unidade de formação conjunta com todos, com o esporte, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a Segurança Pública para combater o consumo de drogas através de um programa chamado PROERD, combate à violência contra a mulher e a violência doméstica. Então, a gente precisa, a saúde, para a gente detectar diagnósticos, exatamente, diagnósticos dentro da sala de aula. Tem crianças e alunos especiais que não se identificou até hoje, a gente não dá o tratamento diferenciado a essas pessoas. Vamos colocar tecnologia na identificação e dar um programa de ensino para essas também pessoas. Para as crianças com necessidades especiais? Exatamente, exatamente. Isso fica arrepiado quando fala sobre isso. É muito importante retratar o cidadão. Senhor, né? Demais, demais. Mas mudando um pouco de assunto, mas haverá esse espaço para essas crianças. Secretário, ele está me avisando lá do tempo. Outro problema que o senhor vai se deparar e vai encontrar, eu não quis emocionar o senhor, também me emociona, sabendo que ainda nós temos essas dificuldades no Brasil, e que bom que o senhor se emociona com isso, que é uma garantia de que teremos uma resposta.
Mas as escolas indígenas, eu visitei algumas no ano passado e teve uma até que teve uma polêmica grande, que chegou alguns técnicos para fazer uma reforma numa escola indígena, no Alto Sertão, que não tinha escola. Ele foi reformar uma coisa que não existia. Isso aí eu não ouvi dizer. Os indígenas estiveram comigo essa semana, até dancei o toré junto com eles e choveu, viu? Choveu bastante. E choveu. E no sertão também. No sertão também. Então, eles falaram isso, eu não posso dizer de forma oficial uma informação como essa, Arnaldo, né? Até porque eu estou buscando informações ainda de tudo o que tange a Secretaria da Educação. Vai ser uma coisa integrada, escola indígena, escola das cidades. Nós temos uma grande dívida com os verdadeiros proprietários do Brasil, que são os índios. E a gente sabe... Agora é indígena. É indígenas, né? Os indígenas. Então, a gente sabe o que aconteceu no passado, como foi feita a colonização do nosso país. Exatamente. Né? Então, nós temos uma dívida antiga demais. Não importa qual a geração, quando acontecer. Quer dizer que o senhor já teve uma reunião com as comunidades? Já tiveram comigo lá. O pessoal do sertão? De todo o estado, todas as aldeias mandaram representantes para poder conversar conosco, para a gente falar como é que ia ser o ano letivo, a forma de contratos com eles. Muitas pessoas não sabem, mas o pajé, o cacique, não permite profissional de fora da comunidade deles mesmo, que não tenha descendência indigenista. Então, são culturas diferentes. Era um outro problema também, de garantir que os professores das comunidades, não os professores enviados para as comunidades. Vai haver espaço para esse pessoal? A gente precisa capacitá-los, né? A grande verdade é essa. A gente tem muito indígena que são capacitados, mas é muito aquém da real necessidade, para a gente dar uma qualidade de ensino melhor, para que ele possa fazer faculdade, para que ele possa ter um nível superior. Quer dizer, então vai haver, porque já teve isso no passado aqui, o FAO garantiu para a Secretaria de Educação a formação desses novos professores. Vocês pretendem reativar isso? Eu, inclusive, vou conversar com o reitor da UNEAL, que tem um papel crucial nesse sentido, para a gente criar um programa de capacitação para esse setor e fazer com que haja na aldeia aquilo que acontece na cidade grande. Sim. Ou na cidade mais próxima, onde está a aldeia indígena. Então, é dessa forma que a gente pretende trabalhar. O que é possível o senhor já garantir para os pais, esses que têm a necessidade? Nós precisamos reduzir esse índice de analfabetismo do Estado, que é um dos maiores do país. O que o senhor pode garantir para a população? O que eu posso garantir é o seguinte: a Secretaria de Educação vai colocar à disposição de toda a população de Alagoas todos os instrumentos necessários para capacitar o professor. A gente tem que começar a fazer isso e auxiliá-lo em tratamento das diferenças do comportamento das pessoas. Você não pode tratar o aluno especial a mesma coisa do aluno que vai para uma sala de aula da forma normal. Então, a gente sabe o quanto isso Haverá é difícil. políticas diferenciadas. Exatamente. A gente não consegue resolver isso do dia para a noite. Né? Educação é um ciclo de 30 anos para que a gente consiga ter resultados efetivos na economia de um país. Foi o que aconteceu na Coreia, como falei aqui anteriormente, em Portugal e nos países desenvolvidos por aí afora. Então, nós vamos começar a fazer isso nesse momento, colocar à disposição do povo de Alagoas... Qual é a prioridade da sua gestão? Qualidade de ensino. O senhor é uma pessoa política. No ano passado, eu não vou deixar, ele já me avisou lá que tem 2 minutos, não é isso? Para acabar essa entrevista, eu não vou deixar escapar essa pergunta, porque o programa é conjuntura, o senhor falou bem, mostrou o quadro da educação, do que o senhor pretende fazer, da sua herança que o senhor recebeu e o que já está fazendo. Mas o senhor, depois de entrar no União Brasil, o senhor abandonou a política? De maneira nenhuma. Eu faço parte do grupo Paulo Dantas, do grupo do deputado Marcelo Vitor, e aguardar, até o soldado, né? Estamos aqui para cumprir ordens e irei para a frente do batalhão, não tenho dúvida disso. Qual o seu partido? Hoje estou temporariamente no União Brasil. Como vai isso? Como o senhor... Eu falei aqui logo Fui no PDT início. A vida toda e PSB lá com o Ronaldo Lessa. Exatamente. Como é que o senhor acha que deixou Penedo? Eu acho que tem que falar isso é a população, né, Arnaldo? Você vai lá sempre, eu sei que você adora Penedo. Adoro. Né? Você sabe muito bem. É uma cidade muito bonita, linda. É verdade. Né? Tem alguns problemas ainda sociais, como todo o Brasil. Acho que todo mundo tem os seus problemas sociais. O do saneamento é um deles. Né? Foi feita a concessão do SAAI de Penedo, com um compromisso da empresa que ganhou a licitação começar a trabalhar em cima desse saneamento. Estamos aguardando o início.
que até o presente momento nada aconteceu nesse sentido, mas eu espero que isso aconteça, que isso é fundamental. Cada real aplicado em saneamento, você economiza R$10 na área de saúde. Então, eu acho que é fundamental que a gente tenha as cidades brasileiras saneadas, estaremos contaminando menos os nossos rios, teremos uma água com a maior qualidade possível para a população, mas, acima de tudo, dar dignidade em cada cantinho do nosso país. Para finalizar, Escola 10 e Vem que Dá Tempo estão mantidos? Estão mantidos. Os programas que foram criados no governo Paulo Dantas e Renan Filho, tudo aquilo que, de alguma forma, suplemente a vocação de Alagoas para o ensino, para o aprendizado, a gente vai manter. Diálogo aberto? Sempre. Sempre até falava lá agora. A eleição é democrática, né, para diretor da escola ainda? Ainda é democrática. E é democrática. E vai continuar democrática. Muito obrigado. Muito bom, hein? Legal, valeu. Você gostou? Matricule seu filho na escola pública, mas você é o fiscal. É isso.